gostaria de começar esta meditação, como eu falei ontem à noite, com uma notícia de 12 de março que foi transmitida pela CNN. Diz-nos o seguinte: milhões de americanos estão deixando de fazer refeições ou reduzindo o consumo de serviços públicos para conseguir pagar por assistência médica. Estamos a falar do país mais poderoso do mundo. Estamos a falar de um país que na Bíblia tem um reconhecimento profético. Estamos a falar de um país que durante dezenas de anos protegeu os filhos e filhas de Deus que fugiram do velho continente Europa e foram para os Estados Unidos, e ali, por uma lei de liberdade religiosa, foi-lhes facilitada a vida a adorarem a Deus segundo aquilo que eles achavam que era o melhor. Foi ali que livremente as Bíblias puderam ser livres, enquanto no velho continente as pessoas que tentavam lê-las eram mortas. Mas, queridos amigos, o cenário está a mudar. Há um áudio que eu vou agora pôr no ar e que eu gostaria que todos ouçam esse áudio que eu vou pôr no ar. Escutem aquilo que esta jovem jornalista, ela anuncia. Estejamos atentos. Nos Estados Unidos, o país que mais produz riqueza no mundo, a fome é um problema quase tão grave quanto no Brasil. Uma mãe precisa escolher entre usar todo o dinheiro da família para comprar a dieta cara que controla a epilepsia da filha ou garantir comida para todos e ver a criança ter convulsões. Um homem de 62 anos, com deficiência física, passa dias comendo apenas pasta de amendoim. É o único alimento que restou em casa. Outra mãe tenta garantir 3 refeições diárias às suas 3 crianças, enquanto decide em qual parte do dia ela mesma ficará sem comer. Um outro homem aguarda ansioso o início do seu expediente em um restaurante para comer escondido pela primeira vez no dia, porque não tem dinheiro nem comida em casa. Essas poderiam ser histórias da fome em rincões do Brasil, mas elas se passam, respectivamente, no Michigan, na Califórnia, na Geórgia e no Texas, 4 estados norte-americanos. Todas essas pessoas são beneficiárias de um programa de auxílio alimentar do governo dos Estados Unidos, o SNAP. Nas últimas semanas eu entrei em contato com elas e com ao menos outras 20 pessoas em insegurança alimentar ao redor do país. De tamanho comparável ao Bolsa Família, o SNAP teve seus repasses comprometidos ao longo dos 43 dias do recente shutdown. A situação levou a moradora da Flórida, Sara Rodrigues, a se ver com apenas picles, um pouco de leite e alguns potes de iogurte na geladeira para si e para o filho de 14 anos. Na Geórgia, Abigail Compton, de 34 anos, me contava da frustração de não conseguir dar aos filhos os alimentos que eles pediam. But it's not like everything, stays fully stocked all the time, every single day, the fridge and the refrigerator, and, it looks pretty dismal. Essa crise, causada pela falta de acordo político entre o governo Donald Trump e parlamentares democratas, expôs um problema de tamanho surpreendente. Com uma economia 13 vezes maior que a brasileira, os Estados Unidos têm um número muito próximo ao do Brasil de pessoas vivendo sem saber se terão comido bastante para a próxima refeição. Como os Estados Unidos podem ser ao mesmo tempo tão ricos e tão pobres? Polarization of our labor market, that we have jobs that can make people the richest, people in the world, but then also
a lot of employment opportunities that pay very, very little, juxtaposed against like the expenses of living in the United States. Enquanto o salário mínimo federal está congelado desde 2009, o custo de vida explodiu. Está muito mais caro comprar uma casa ou um carro ou mesmo comida. Apesar disso, o governo Trump já anunciou cortes no programa SNAP e o fim da Pesquisa Nacional sobre a Fome. Especialistas dizem que o problema da fome nos Estados Unidos tende a se agravar, mas sem que a sociedade americana o meça. Queridos irmãos, aquilo que nós acabamos de ouvir não é um dos países do terceiro mundo, não. Aquilo que nós acabamos de ouvir é do país mais poderoso do mundo, aquele que mais gasta com armas de destruição massiva e, em contrapartida, 1/3 das pessoas americanas não sabem se vão comer mais do que uma refeição. Como nós acabamos de ver nestes 4 estados da América, há mães que, para darem comida aos seus filhos, elas têm que optar por ficar sem fome. Aliás, com fome. Queridos irmãos, fomos alertados, mas a grande maioria não quer saber disso. A grande maioria ainda não acredita disso. E eu queria levar-vos para as Escrituras. Vamos ler 4 versos dos livros sinópticos que são os Evangelhos e vamos ler o primeiro verso de Mateus 24, versículo 7. Mateus, capítulo 24, versículo 7, vamos ver que nós, há 2000 anos, já fomos advertidos desta realidade. Mateus 24, versículo 7, palavras do Salvador, vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus disse, quando lhe foi perguntado acerca dos sinais do fim, que a fome era um dos sinais principais que viria antes de Jesus voltar. Também ainda em Marcos 13:8, para vermos que os evangelistas disseram as mesmas coisas, 13:8 diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas, diz Marcos, são o princípio de dores. Reparem, se uma fome é o princípio de dores que vão causar angústia, então quando vierem as dores, de verdade, o que se vai passar na vida do homem? Se esta fome extrema é o princípio das dores, então o que será quando for a plenitude das dores? Vamos ainda para Lucas, agora no capítulo 21 e no versículo 11. Lucas, capítulo 21 e versículo 11, vamos ver aquilo que nos diz, mais uma vez, o texto sagrado. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências,
E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Reparem que agora Lucas diz-nos que essas fomes e esses sinais vão acontecer em vários lugares da terra. E nós vamos ver que só há um lugar da terra. No final da mensagem você vai descobrir, só há um lugar da terra aonde você não vai padecer desta necessidade. Queridos irmãos, fomos alertados. Ao longo da história da Bíblia, nós deparamos-nos com 3 grandes fomes. Foram mais, mas eu quis meditar convosco sobre 3 grandes fomes. As piores. E porquê as piores? Porque essas 3 grandes fomes que nós vamos meditar, nas quais vamos meditar, elas vão ter um paralelismo com a última fome que vai haver na terra e que está à beira de acontecer. Nós acabamos de ver que no principal país do mundo isso já é uma realidade em muitas mesas e em muitas casas. Vamos então analisar a primeira fome, que é a fome de Samaria. E vamos para 2 de Reis, no capítulo 24, no capítulo 6, 2 de Reis, capítulo 6, e vamos ler do 24 até ao versículo 30, e eu gostaria que alguém pudesse ler este texto aqui. Vocês acompanhem 2 de Reis, capítulo 6, 24 a 30. O que é que diz? Sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a 4 partes de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acorde-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor te não acorde, de onde te acordaria eu? Da eira ou do arado? Disse mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o teu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo eu a outro dia: Dá cá o teu filho para que comamos, e escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia silício por dentro sobre a sua cama. Vejamos aqui algo tremendo. Nós não estamos a falar de um povo que não era o povo de Deus. Nós estamos a falar de um povo que foi o povo que Deus chamou. Foi o povo a quem Deus deu diretrizes, instruções a serem seguidas. Mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E como não quiseram ouvir a voz de Deus, Deus deixou-os entregues às suas próprias escolhas. Querido irmão e irmã, Deus alerta, mas Deus não obriga. Deus aconselha, mas não força.
E isto que aconteceu nesta altura está à beira de acontecer. E nós vamos ver que o mesmo que aconteceu em Samaria vai acontecer no final da história deste mundo. E talvez vocês vão perguntar, então, mas o irmão está a dizer que nós vamos comer carne dos nossos próprios filhos? É isso mesmo. Aqueles que não vivem em obediência, que não têm rumo na sua vida, que fazem aquilo que bem pensam que é o melhor, esses sim, vai vir o dia que vão comer a carne dos seus próprios filhos. Queridos amigos, isto para mim não é estranho. É porque hoje já há notícias que nos dizem que no McDonald's muitos dos hambúrgueres que estão ali a ser servidos já são carne humana. Já se serve carne humana nesses lugares. E não é de estranhar, porque eu em África, quando estive em Angola, fui passear com o irmão Francis, que está aqui, o nosso querido irmão cardiologista, fui passear com ele e ele mostrou-me, eu tive o privilégio de visualizar insetos e certos determinados animais que eles comem como que sejam um dos melhores alimentos. Irmãos, o mundo está a ser conduzido para a insensibilidade. Dentro de pouco tempo, comer carne humana passa a ser algo normal. E até por uma questão que vai ser dito, uma questão higiênica, porque não precisamos de realizar funerais nem essas coisas. Sabem que isto começou com o povo de Deus. O canibalismo começou com o povo de Deus. Agora notem que mais é que acontecia. Reparem que diz aqui, verso 25, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Eu pergunto, quanto é que pode ter? Eu estou atento. Quanto é que pode ter para comer a cabeça de um jumento? Mas a fome, creio que nenhum de nós passou fome ao ponto de desejar comer cabeça de jumento. Nós não sabemos o que é fome. Nós tivemos algumas poucas sensações de alguma fraqueza, falta de alimento. Mas não sabemos o que é o corpo pedir comida e não haver para comer. E tudo aquilo que pode saciar, que pode satisfazer essas necessidades,
Há mães em vários países que para os filhos irem para a cama e terem alguma coisa no estômago, mães fazem bolos de argila e dão aos seus filhos para comer. Irmãos, esta é a realidade. É uma realidade. Fomos advertidos. Mas também diz aqui, além da cabeça do jumento, que se pagava também por um esterco de pombas 5 peças de prata. Dava-se a prata em troca do esterco das pombas. Irmão, estas coisas elas estão registradas na Bíblia para nossa advertência. Mas quero dar-vos também uma certeza. O verdadeiro Filho de Deus não vai precisar de comprar cabeça de jumento, nem comer esterco de pomba e muito menos comer a carne dos seus filhos. Porque nós temos uma promessa divina que os outros terão fome, mas nós não teremos fome. Queridos irmãos, vamos para outra cena de fome. Vamos agora para Gênesis 41 e vai ser aí que nos vamos deter a maior parte, mas vamos ver a fome que aconteceu no Egito. Uma fome que foi anunciada por Deus ao líder do país. Enquanto ele dormia, Deus deu um sonho a Faraó e lhe disse: Faraó, eu vou-te dar este sonho. E ele teve um sonho. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E o segundo sonho foi com 7 espigas cheias de grão de trigo e 7 espigas sem grão de trigo. E ele não entendeu, mas ele sabia que alguma coisa estava-lhe a ser transmitida. Ele chamou todos os homens sábios que ele tinha no Egito, mas não conseguiram responder à necessidade e ao desejo que ele queria saber o que é que aquele sonho representava. Já iremos falar mais dessa fome. Mas vamos ver agora uma outra fome. E essa fome, ela foi profetizada em Ezequiel, no capítulo 14 e no versículo 21. Vamos ver o que é que Deus disse. Deus sempre avisa antes, mas aqueles que não creem nos seus avisos vão receber as consequências da sua negligência. Vamos agora para Ezequiel, capítulo 14 e versículo 21, diz o seguinte. Vamos ver o que é que Deus diz. Porque assim diz o Senhor: quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras. Aquela cidade que já o seu nome, Jerusalém, vocês sabem que a palavra Salém
quer dizer a cidade da paz, a cidade da alegria, a cidade da abundância, a cidade da adoração. Deus é obrigado a retirar a sua proteção desta cidade e deixá-la entregue à sua própria sorte. E então diz que Deus tem 4 juízos que Ele iria enviar sobre Jerusalém. E quero dizer-vos, esses 4 juízos que foram enviados sobre Jerusalém, literal, a cidade amada, a cidade, a menina dos olhos de Deus, vão ser os mesmos 4 juízos que vão ser enviados sobre a Jerusalém espiritual. Daquela que nós fazemos parte. Queridos amigos, vamos então agora ver esta Jerusalém, estes juízos quando vieram sobre ela. E eu gostaria que vocês vissem uma coisa. Esses juízos aconteceram no ano 70. Jesus havia dito que não ficaria sobre pedra naquela cidade. E ele advertiu, mas o povo não quis ouvir. É verdade que houve alguns, graças a Deus, um verdadeiro povo de Deus, que ouviu a voz de Deus no tempo certo e saiu da cidade no tempo certo. E esses não passaram por essa grande crise. Mas aqueles que eram rebeldes, que eram apenas adoradores de Deus, apenas de nome, esses vão sofrer. E eu queria ler-vos. Eu tenho aqui na minha mão o livro Grande Controvérsia ou Grande Conflito. E eu gostaria de ler-vos que quando o próprio profeta Jeremias viu a condição do povo em que se encontrava, conhecendo Deus como Ele era e como Ele é, e sabendo que Deus, quando nós escolhemos fazer a nossa vontade, Ele nos deixa entregue a essa triste sorte. Reparem o que é que nos diz o texto sagrado. Diz-nos aqui a mensageira do Senhor no primeiro capítulo, que começa com a destruição de Jerusalém. E porquê é que começa com a destruição de Jerusalém? Porque se nós formos ver tudo o que se passou na destruição de Jerusalém, a grande maior parte das coisas vão se repetir nos últimos dias da história desta terra. E agora vejam o que é que nos diz aqui. A mensageira do Senhor, ela diz assim: profetas haviam pranteado sobre a apostasia de Israel e terríveis desolações com que os seus pecados foram castigados. Deus havia advertido. E agora vejam o que é que diz. Jeremias desejou que os seus olhos se transformassem numa fonte de lágrimas, para que ele pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do seu povo, pelo rebanho do Senhor que fora levado cativo. Vejam na vossa Bíblia, Jeremias 9:1. O que é que lá está escrito no livro de Jeremias 9:1? Venham para lá, para o texto. Jeremias, capítulo 9, versículo 1. Eu gostaria que alguém lesse esse texto. Jeremias 9, versículo 1. Reparem, olhem o
que diz Jeremias: oxalá, quem dera que os meus olhos se tornassem uma fonte de água, que eu pudesse chorar dia e noite. Queridos irmãos, eu quando olho muitas vezes para a vida da minha família, eu também sinto o desejo de chorar dia e noite. Porque na verdade eles não estão seguindo a vontade de Deus. Estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas, como disse há um momento atrás, Deus não força. Deus aconselha. Mas Deus não força. Deus não obriga. Deus vê as pessoas irem para o fogo, mas Ele não as tira do fogo, porque Ele respeita a liberdade de cada um. E o que é que ainda diz agora no capítulo 13, versículo 17 de Jeremias? Agora 13 e 17. O que é que diz Jeremias? 13 e versículo 17. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Que tristeza sentia Jeremias. Aquele rebanho que andou pelo deserto, que era conduzido por Moisés. Agora Jeremias olha para aquele rebanho, e o que é que acontece àquele rebanho? Diz claramente: porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Queridos irmãos, aqueles que têm filhos, têm netos, vão ver a ser levados cativos. E cativos por quem? Pelo diabo. O diabo amarrou-os, estão cativos, estão seguros. E nem o choro, nem as lágrimas, eles conseguem ser sensíveis a isso. Jeremias, ele disse: eu tornar-me-ia uma fonte de lágrimas se isso resolvesse o problema do povo. Mas, queridos irmãos, vai haver lágrimas que não vão verdadeiramente dar resultado, não vão ser eficazes. Pais vão chorar dias e noites inteiras e vão ver os seus filhos serem levados cativos pelas forças das trevas. Queridos amigos, pensem em vocês mesmos. Como é que está a minha vida? Como é que está a vossa vida? O profeta gostaria de chorar também por nós, porque nós estamos a ser levados cativos. Deus adverte, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós dizemos e pensamos: o meu Senhor tarde virá, vai demorar muitos anos. Não, meu irmão, não, minha irmã, o tempo esgotou-se. Nós estamos vivendo as últimas horas, os últimos minutos da história do povo de Deus. E eu, quando leio este verso, e vou lê-lo de novo, como diz Jeremias: e se isso não ouvir, a minha alma chorará em lugares ocultos. Jeremias ia para um lugar onde não era visto, ninguém o via. Ninguém o via chorar. Ele chorava, clamava a Deus, pensando que as suas lágrimas iriam fazer retroceder o rebanho do Senhor. E ele continua: por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas. Por isso é que Jeremias foi considerado o profeta chorão, aquele que mais chorou. Há um momento em que ele mesmo diz a Deus: maldita a hora que alguém disse
À minha mãe nasceu um varão. Para que é que eu vim ao mundo para ver esta desgraça? Para que é que eu vim ao mundo ver as pessoas a irem e ser levadas cativas pelo diabo, insensíveis à voz de Deus? Ele preferia não ter vindo ao mundo. Ele preferia não existir. Meus irmãos, vai vir o dia em que os nossos filhos vão se tornar insensíveis de tal maneira que nada os consegue mais livrar das garras do maligno. Eles agarraram-se de tal maneira ao pecado que não há nada que os leve a deixar o pecado. O pecado é aquilo que eles mais querem. Queridos irmãos, eu fiz esta semana um teste, graças a Deus vai terminar hoje, durante uma semana sem redes sociais, sem internet. Eu quis fazer o quê? Não é fácil. Eu quis sentir a experiência para aconselhar os outros. Tente fazer isso. Mas, queridos irmãos, é duro. As lágrimas não dão resultado. Mas vamos agora ver o que mais aconteceu em Jerusalém. Jeremias, ele queria realmente que o povo retrocedesse. Mas vamos agora ler e ver algo mais também no grande conflito. Outra página. E vamos ver o que é que nos diz aqui. Reparem como Deus age para nos salvar. O que Deus está a fazer, o que Deus fez, o que está a fazer para nos salvar, para que não nos tornemos cativos do diabo. Agora na página 21 do mesmo livro e do mesmo capítulo da grande controvérsia diz assim: durante 7 anos um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, a declarar as desgraças que sobreviriam à cidade. Quantos anos? 7 anos! Aquele homem subia as ruas da cidade de Jerusalém e ele já era conhecido por todos na cidade. Era o homem mais conhecido por todos. Mas sabem como é que ele era conhecido? Por perturbador. Porque ele estava a dizer coisas que ainda não se viam. Queridos irmãos, não adianta anunciar as coisas no fim delas acontecerem. Deus não precisa de homens que anunciem as coisas no fim de acontecerem. Elas têm que ser anunciadas antes de acontecerem. Mas acham que alguém deu crédito a este mensageiro? 7 anos, irmão. 7 anos. Diz aqui claramente: um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, a declarar as desgraças que sobreviriam à cidade dia e noite. 7 anos. Da mesma forma como as lágrimas de Jeremias foram infrutíferas, assim foi o trabalho deste homem de Deus. E diz-nos aqui, reparem o que é que nos diz a seguir: dia e noite ele cantava funebremente. Ele mostrava que a morte estava a chegar à cidade. E diz-nos a mensageira: uma voz do Oriente, uma voz do Oriente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo. Ele estava a dizer: ninguém vai escapar. Nem o templo, nem a igreja, nem o lugar onde Deus se manifestou não vai escapar. 7 anos. Queridos irmãos, 7 anos é muito tempo para a pessoa se arrepender. Mas quero que lhe diga uma coisa: se você não se arrepender hoje do seu pecado, é certo que não se vai arrepender amanhã. Porque se o pecado hoje não aflige a sua vida, então maior será, menos dano amanhã.
Você vai se habituar ao pecado. O pecado vai estar intrínseco na sua vida. E agora vamos ver 7 anos. E diz aqui, uma voz contra o noivo e contra a noiva. E diz, uma voz contra o noivo e contra a noiva. Este estranho ser foi preso e açoitado, mas nenhum lamento escapou dos seus lábios. O que é que fizeram a este homem depois de 7 anos fazer a obra de Deus? Foi martirizado. O que é que vai acontecer àqueles que vão estar a fazer a obra de Deus como Deus ordena? Vão ser martirizados. Que mal ele fez? Nenhum. Mas aquilo que ele fez perturbava. Fazia a consciência das pessoas ruir, perturbar. As pessoas não querem que ninguém as alerte. As pessoas querem estar bem com o diabo. E quando alguém lhe mostra a realidade, é um inimigo, é um perturbador. E ele morreu. Aliás, não morreu, foi morto. Mas diz que nem um lamento saiu dos seus lábios. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É isso que eu peço ao nosso amado Senhor, ao Criador do Universo, se Ele tiver que passar por essa prova, que Deus me dê a força que deu a este homem. Mas há uma coisa que eu quero. Eu não me vou calar. Doa a quem doer, chamem-me perturbador, chamem-me o que quiserem, mas esta missão ninguém vai tirar da minha vida. Só a morte. Agora vamos ver. Se há anos ele advertiu, ninguém deu crédito. Mas vamos então ver agora o resultado. E agora vamos para outra página do mesmo livro. Agora na página 22. Ouçam bem. Ele advertiu. Deus alertou. Não quiseram acreditar. Deus deixou-os entregue à triste sorte. E agora a história relata-nos isto. Diz assim: milhares pereceram de fome e peste. A afeição natural parecia ter sido desnutrida. E agora notem, maridos roubavam das suas esposas e as esposas do seu marido o alimento. Você já pensou? O seu marido ou a sua esposa estar com a comida na boca e você entrega a comida na boca? Com a fome extrema? Mas mais, veja o que diz mais. Viam-se filhos arrebatar o alimento dos seus pais idosos. Eles pensavam que importa que ele morra. Tiravam a comida da boca aos seus próprios idosos. Queridos irmãos, isto já não é Samaria. Isto foi em Jerusalém. A história pode comprovar isso. Deus advertiu 4 anos antes, no ano 66, pelo primeiro cerco de Seste. Deus advertiu que quem quisesse fugir era a hora de sair da cidade. E os fiéis saíram. A mensageira do Senhor diz que nenhum só fiel ficou na cidade. Porque os que são fiéis obedecem ao Senhor. Queridos irmãos, queremos saudar a todos aqueles que estão também conosco através do Facebook
E temos também aqui alguém de linhas de produtos integrais. Juliana, bem-vinda, que Deus abençoe. E que onde quer que esteja, Deus possa conceder-lhe a bendita graça. Queridos irmãos, agora vamos ver o pior cenário. Diz-nos aqui: as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Abram a Bíblia no livro de Lamentação de Jeremias, a seguir a Jeremias, no capítulo 4 e no versículo 10, e vejam aquilo que nos diz. E eu gostaria que alguém pudesse ler Lamentação de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. O que é que nos diz? As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, que lhe serviram de alimento na desnutrição da filha do meu povo. O que é que elas fizeram, as mães? As mesmas mães que cuidaram dos filhos e lhe deram alimento quando eles tinham fome, lhe deram roupa para vestir quando tinham frio. Essas mesmas mães comeram os seus filhos, cozeram os seus filhos. Olá, Síria, bem-vinda também, que Deus já abençoe. Queridos irmãos, você pode estar a pensar: não! Eu jamais iria cozinhar o meu filho para comer. Queridos irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Não é nenhuma garantia que você não venha a fazer. A única garantia de que você não o faça é você ser um servo e uma serva fiel a Deus. Aí não vai fazer. Por isso, queridos irmãos, gostaria agora de irmos então para a fome, como eu vos disse, no Egito. E agora sim vamos nos deter, porque aquilo que aconteceu no Egito vai acontecer nestes dias que estão diante dos nossos olhos. Estão à beira de acontecer. Vamos então ver o que é que aconteceu no Egito. Gênesis 41. Vamos ver o que é que nos diz. Agora vamos para o livro de Gênesis, capítulo 41, e vamos ler o versículo 1. Vamos ver o que é que aconteceu. Diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Cá está o tal sonho. Ou seja, Deus vai advertir o governador, através de um sonho, que para ele era enigmático. Ele iria precisar da intervenção de Deus para lhe explicar o sonho. Já foi Deus que lhe deu o sonho, mas para quebrar o orgulho do rei do Egito, ele iria precisar de alguém, de Deus, para a explicar o sonho. E agora notem, ele sonhou. E agora quero que possamos ler o versículo 15. Ele chegou a uma conclusão no versículo 15. E eu gostaria que alguém pudesse ler o versículo 15. Ele teve o sonho e agora vamos ver o que é que ele concluiu. O que é que diz? E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Muito bem. O que é que a que conclusão ele chegou? Até à vinda de José, ele disse: não há ninguém que o possa interpretar. Queridos irmãos, ninguém no mundo consegue interpretar, senão os filhos de Deus, os sinais dos tempos. Ninguém. Eu tenho ouvido pregadores de outras igrejas e olho para eles com tristeza, porque eles não estão a interpretar as coisas corretas.
Tem que ser o Espírito de Deus a conduzir-nos a toda a verdade. E o próprio Faraó diz: não há ninguém que possa interpretar. Alguém me disse que tu consegues. Versículo 38, o que é que nos diz? Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso gostaríamos de um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Reparem que agora o que é que, quando ele vê que José interpreta o sonho, Faraó chega a uma conclusão. Ele tinha chegado a uma conclusão que não havia ninguém. E agora chega a uma conclusão que também há ninguém igual a José. E porquê que não há ninguém igual a José? Porque este homem, diz ele, tem o Espírito de Deus a dirigir. Queridos irmãos, o mundo está sem homens que tenham o Espírito de Deus a dirigi-lo. Não há ninguém que interprete as coisas de Deus como devem ser interpretadas. É preciso homens como José. E sabem uma coisa? José não foi visto ele por Faraó. O que Faraó viu em José foi o Espírito de Deus a agir. E é assim nos últimos dias, queridos irmãos. Os verdadeiros filhos de Deus, os humildes, os sinceros, os genuínos cristãos, as pessoas vão olhar para eles e não os vão ver a eles. Eles vão ver o Espírito de Deus agir nele. Um homem em quem está o Espírito de Deus, disse Faraó. Vamos agora para o versículo 49. E no versículo 49, Gênesis 41, 49, vamos ver que Faraó seguiu à letra aquilo que lhe foi proposto por José. O que José lhe disse, Faraó obedeceu e permitiu que José seguisse e fosse o homem certo. José foi escolhido para dirigir um plano divino. Um plano que nasceu aonde? Na cabeça de um gentio, de um ímpio. Faraó. Deus vai se servir agora para executar esse plano por meio de José. E agora o que é que vai acontecer quando as coisas são conduzidas pelos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus? Vejam o que é que nos diz o versículo 49. O versículo 49 diz assim: assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. O que é que aconteceu? Era tanta abundância durante aqueles primeiros 7 anos, que José deixou de poder contar as toneladas de grão que havia no Egito. Irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus a dirigi-los, eles não vão conseguir contar as bênçãos de Deus que Deus lhe providencia ao longo da sua vida. Não conseguem. Eu que sou um miserável pecador, eu já não consigo contar as bênçãos que Deus me tem enviado. Quanto mais quando o Espírito de Deus me conduzir em toda a sua plenitude. Você veja, pela sua vida, as bênçãos que tem recebido, se é o Espírito de Deus que está a o conduzir ou não. Porque se é o Espírito de Deus, Deus não lhe vai dar o que você quer, mas Deus vai lhe dar o que você precisa. Este é o princípio divino. Queridos irmãos, agora vamos ver algumas coisas. Nunca houve uma fartura que a seguir a uma fartura não viesse uma fome. Deus havia advertido. Deus colocou
homem no lugar certo, José. E Deus está colocando hoje homens nos lugares certos. Deus está a colocar homens para dirigir o povo, para aconselhar o povo. Ele está a colocá-los no lugar certo. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos para o capítulo 47. No capítulo 47, vamos para o capítulo 47 de Gênesis e vamos ler o versículo 13. E eu vou ler o versículo 13. O versículo 13 diz assim: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã se faleciam por causa da fome. O que é que agora houve? Cumprimento da profecia. Deus diz que a fartura seria os 7 anos. E que ao fim de 7 anos viria a fome. Da mesma forma como Deus cumpriu com a fartura, também cumpriu com a fome. Veio a fome. E agora vamos ver. Vamos ler alguns versos. Vamos ler o versículo 15. O que é que diz o versículo 15? Algo que vai acontecer em breve a todos nós. O que é que diz o versículo 15? Quem quer ler e que leia com voz alta para conseguir ficar bem na gravação. Verso 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os discípulos a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. O que é que acabou? O dinheiro. Além de não haver comida, exceto segundo o armazenamento de José, agora acabou o dinheiro. Queridos irmãos, meta isso na sua mão, na sua mente. O seu dinheiro vai acabar. O seu ouro vai perder o valor. É profético. Mas vamos ver agora o versículo 16. O versículo 16, vamos ver o que é que nos diz. E José disse: Dai o vosso lado e eu procurarei por vosso lado, se falta o dinheiro. José disse: Vocês não têm dinheiro para comprar comida? Deem gado. Mas o que é que vai acontecer no versículo 18? E acabado aquele ano, era o 8º ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e o meu senhor possui rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Deram dinheiro por comida, o dinheiro acabou. Deram os animais, o dinheiro acabou. E agora eles viram-se para José e dizem: José, só nos resta 2 coisas: a terra e o nosso corpo, a nossa própria pessoa. E agora vamos ver o que é que nos diz o versículo 19. O que é que eles sugerem a José? A fome é terrível. 19, eu vou ler esse verso, diz assim: Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e à nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. O que é que eles agora vendem? Vendem-se a eles próprios e vendem também a terra. E o que é que fez José? Vamos ler agora o versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozen, e nela tomaram possessão
e frutificaram e multiplicaram-se muito. Agora notem aqui uma coisa que é isso que eu quero que vocês retenham. O verdadeiro povo de Deus, no lugar onde havia fome, ele não estava. E então onde é que ele estava? Diz-nos que estavam na terra de Goza. E agora vamos ver que terra é essa de Goza. O que é que aconteceu de estranho naquela terra? E de admirável? Vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 8, 22 e 23. Agora no livro de Êxodo, vamos ver que coisas aconteceram naquela terra. 8, 22 e 23. Tens que ler mais alto, porque não ninguém ouve. Naquele dia separarei a terra de Gozan, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja exames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Reparem, quando vieram as pragas ao Egito, Deus havia levado o seu povo para Gozan. Deus tinha instruído a José para ele levar o povo para Gozan. E o que é que aconteceu? As pragas que estavam a cair em todo o território do Egito não caíam em Gozan. Vamos ler agora ainda Êxodo 9, 26. O que é que nos diz Êxodo 9, 26? Somente na terra de Gozan, onde se achavam os filhos de Israel, não havia sarai. Na terra de Gozan não havia sarai. Aquela terrível praga que destruiu telhados, destruiu tudo, não havia na terra de Gozan. Agora, queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Vai vir fome, vai acabar o dinheiro, vai acabar os meios que nós temos a nosso alcance para subsistir. Vai. Então qual é a terra de Gozan para os nossos dias? A mensageira do Senhor diz-nos, e já estamos na conclusão, ela diz o seguinte, no livro Conselhos sobre Saúde: saiam das cidades e estabeleçam-se no campo, onde possam cultivar a terra e aprender lições simples da natureza. Qual é a ordem? Saiam da cidade. Então qual é a terra de Gozan hoje? É o campo. O campo é a terra de Gozan. Você não escapará de maneira nenhuma se você não estiver na terra de Gozan. E quero vos dizer porquê. Porque nunca foi plano de Deus a grande maioria estar onde está. Não. Vamos então ver o que é que nos diz a palavra do Senhor. Eu gostaria que nós fôssemos primeiro para o livro de Gênesis, capítulo 2. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Capítulo 2. E vamos ler o versículo 15. O que é que nos diz o versículo 15? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Reparem, no fim de Deus criar o homem, Deus poderia ter colocá-lo num outro lugar. Mas onde é que Ele vai colocar? No jardim. E coloca-o no jardim para quê? Para lavrar e guardar. Agora eu faço uma pergunta. Há pessoas que querem ser salvas e nunca estiveram no jardim. Há pessoas que querem ser salvas e nunca
Se o primeiro homem, o primeiro ser sem pecado, foi colocado por Deus no jardim, vocês não acham que isso é uma grande lição? Mas vamos ver mais lições à frente. Vamos agora ver Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Para onde é que Deus, quando tirou o povo do Egito, o levou? Para o deserto? Para o campo? O levou para o campo. Para quê? Para ser provado. Agora vamos para Jeremias 29, versículo 5. Jeremias 29, e estamos na conclusão, versículo 5, diz-nos o quê? Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Qual é a ordem de Deus? Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a comer do fruto que outros plantam para nós. Estamos a comer do esforço dos outros. Ah, irmão, mas eu pago. Paga por enquanto, porque qualquer dia você não vai ter dinheiro. E depois eu quero ver o que é que você vai comer. Agora há outra coisa curiosa que eu vos quero mostrar. A Isaías, capítulo 65. Venham comigo para Isaías 65. Isaías 65. Vamos ler o versículo 22. 65, 22. O que é que diz o versículo 65, 22? Diz assim: não edificarão casas. Aliás, vamos ler o 21 e 22. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os dias dos meus eleitos gozarão as obras das suas mãos. Quando Deus criar novos céus e nova terra, vai haver a maior cidade do universo. Ela vai estar estabelecida aqui na terra, a Nova Jerusalém. Mas é ali que você vai estar? Não! Aonde é que você vai estar? No jardim. E você vai estar no jardim para quê? Para trabalhar o jardim. O que é que você vai fazer no jardim? Você vai cultivar o seu alimento. O que é que você vai fazer no jardim? Você vai construir a sua casa. Reparem, o plano original foi colocar Adão no jardim. E o plano original de Deus vai ser colocar os salvos no jardim. Ah, se você não quiser trabalhar o campo, você não pode ser salvo. Você, se não quiser sujar as mãos com a terra, você não pode ser salvo. Porque aqui você come daquilo que os outros fazem. Mas Deus no céu tem uma ordem. E qual é a ordem? Ninguém planta para outro comer. O que quer dizer que quem é que tem que plantar? Todos plantarão. Queridos irmãos, só que vai haver, e está a haver nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas que dizem isto está registada em Gênesis 19:19. E o que é que está registado em Gênesis 19:19? Gênesis 19:19. Estendo a sua graça aos teus olhos, e conheceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando a minha vida. Mas não posso escapar para os bons, pois receio que o mal me acompanhe e eu vou. O que é que disse Ló quando foi mandado para o mundo, para o jardim? Não, eu lá não tenho condições de vida. Lá eu não posso subsistir.
É o que está a acontecer com todos hoje. A grande maioria diz que não tenho condições de vida. Onde é que os meus filhos, qual é a universidade que os meus filhos vão estudar? Qual é o emprego que eu vou ter? Queridos irmãos, vamos terminar com uma pergunta que é uma profecia. E agora vamos ver talvez a maior profecia menos estudada da Bíblia, que está em Apocalipse capítulo 6, 6 a 8. 6 a 8. Vamos ver esta profecia da Bíblia. Apocalipse capítulo 6, 6 a 8 diz assim: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, agora nota, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com feras do campo. Estes são os 4 juízos de Deus. Queridos irmãos, diz-nos que vai chegar o dia. E agora quero que pensem bem nisto. Vocês que vão às compras, pensem naquilo que vamos agora meditar. Na parte final, diz uma medida de trigo por 1 denário. Queridos irmãos, 1 denário era o dinheiro naquele tempo que um trabalhador recebia por 12 horas de trabalho, de pôr do sol a pôr do sol. E uma medida de trigo corresponde de 800 gramas a 1 quilo. Ou seja, aquele homem trabalhava 12 horas para ter 800 gramas de trigo. Agora quero-vos dizer uma coisa. Esta profecia não tem a ver com o passado. Esta profecia tem a ver com os nossos dias, no contexto profético. Agora eu quero fazer um cálculo. A diária média para 12 horas de trabalho em nossos dias hoje, falando aqui de Portugal, vai de 100 a 120 euros. 100 a 120. O que quer dizer que 1 quilo de trigo vai custar 120 euros. Irmão, 120 euros. E porquê que vai custar 120 euros? Porque vai deixar de haver trigo. Não vai haver abundância. Nós estamos no tempo em que eles queriam comprar e já não havia. Agora quero que vocês façam aqui um cálculo comigo. Reparem, se o preço atual do trigo, eu estive a ver mais ou menos o preço atual do trigo, ele varia entre 80 e 1,5 €. Há lugares onde custa 1,5 €, 1 quilo de trigo. Agora, se ele vai custar 120 euros, a percentagem de aumento, sabem quanto é? 9.900%. Está preparado para isso? Você acha que vai ter dinheiro para subsistir? Então, queridos irmãos, eu termino com esta pergunta. Quem poderá subsistir? E a resposta de conclusão final está num livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. 10 e 11.
vamos ver quem é que vai subsistir. Diz-nos o texto sagrado: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E agora vêm as duas características para você subsistir. Quais são? E eles o venceram. Venceram a quem? A Satanás e os seus demónios, pelo sangue do Cordeiro. E agora vem a seguir a segunda característica: e pela palavra do seu testemunho. Pela palavra do testemunho do Cordeiro, que são as Escrituras, você vai vencer. Mas para isso acontecer, então vem a parte final: e não amaram as suas vidas até à morte. Queridos irmãos e amigos, este é o cenário final. E aquilo que eu oro a Deus e peço a Deus é que você interceda e sinta o mesmo desejo de Jeremias, de chorar dia e noite, sobretudo aqueles que têm filhos fora dos caminhos do Senhor, filhos e netos, que chorem dia e noite, para que o Senhor os leve ao arrependimento.